Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à Escola de Direito. Hoje nós vamos falar sobre a extinção da personalidade natural. O artigo 6º do Código Civil fala que a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos alguns tipos de extinção da personalidade natural, conforme a doutrina destaca. Nós temos a morte real, comoriência, também é conhecido como morte simultânea, a morte civil e a chamada morte presumida. Vamos falar de cada uma delas a partir de agora. Pessoal, a morte real é quando ocorre a chamada morte encefálica, certo? Por que não outros órgãos vitais são considerados como evento, estão ligados ao evento morte? Porque, por mais que você tenha um problema de ordem cardíaca, de ordem pulmonar, etc., esses órgãos eles podem ser mantidos em funcionamento por meios artificiais. Já em relação ao cérebro humano, ainda não temos condições de considerar essa manutenção sem o funcionamento cerebral. Parou as funções cerebrais, é considerada a morte da pessoa. A prova da morte é feita sempre mediante o atestado de óbito. A comoriência está presente no artigo 8º do Código Civil, que é justamente quando ocorre um evento morte, onde duas ou mais pessoas falecem na mesma ocasião e você não consegue dizer quem morreu primeiro em relação ao outro. Aí considera-se a morte simultânea, certo? Comoriência pode ser simplificado para a ideia de morte simultânea. A morte simultânea, pessoal, ela vai influenciar na partilha de bens e na distribuição desses bens em caso de morte. Chamada morte civil. O que é a morte civil, pessoal? A morte civil ela surge na Idade Média. Geralmente era indicada àqueles que eram condenados à prisão perpétua e para alguns religiosos nessa época. Esse tipo de morte ela foi abolida nas legislações modernas. No entanto, nós ainda temos alguns resquícios dessa ideia de morte civil, que é justamente o herdeiro que é afastado da herança. Está lá no artigo 1816 do Código Civil. Ou seja, aquele herdeiro que atentar contra a vida dos seus antecessores, né, dos seus pais, por exemplo, numa tentativa de homicídio, num homicídio consumado, por exemplo, esse sujeito ele não poderá participar da herança, processo de herança. A morte presumida. O nosso ordenamento jurídico admite dois tipos de morte presumida. O primeiro tipo é morte presumida com declaração de ausência. Vamos falar ainda aqui em um vídeo específico sobre a ausência, né, que o Código Civil nos traz. Lá do artigo 22 até o artigo 38 fala sobre a morte com declaração de ausência. De forma bem simplificada, a morte com declaração de ausência é quando alguém desaparece do seu domicílio sem que haja fortes indícios da morte, ele simplesmente está desaparecido, e não retorna dentro de um prazo de 10 anos, ou não é encontrado, né, vestígios que levem a acreditar na morte daquele sujeito. E aí nós temos algumas etapas. Nós temos a sucessão provisória e depois a sucessão definitiva. E nós temos a morte sem declaração de ausência. A morte sem declaração de ausência, ela está prevista lá no artigo 7º do Código Civil, onde fala que pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência nos seguintes casos. Inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Por exemplo, alguém estava em uma aeronave, a aeronave vem a pique, cai, ocorre um acidente aéreo, e essa pessoa estava na aeronave, mas não é encontrada. Ali nos vestígios, o corpo dessa pessoa não é encontrado. Logo, entendemos que essa pessoa veio a óbito, tá? Dadas as condições. E a segunda hipótese é alguém que desapareceu em campanha ou foi feito prisioneiro
e não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Imagina só, o sujeito está num ambiente hostil, passaram-se 2 anos após o término da guerra e ele não retornou, não foi dado nenhuma notícia sobre seu paradeiro, ninguém sabe o que ocorreu com aquela pessoa. Logo, devemos considerar que esse sujeito veio a óbito. Artigo 7º, parágrafo único, fala o seguinte: a declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. O que significa isso, pessoal? Voltamos então ao acidente aéreo. Imagina que esse avião caiu no meio do oceano. Enquanto houver buscas, enquanto houver possibilidade de encontrar sobreviventes, ainda há a esperança, ainda haverá possibilidades daquela pessoa, né, retornar. Logo, não será decretada a morte desse sujeito. Passou um período razoável que qualquer pessoa não resistiria, pode ser pedido, né, essa sentença decretando a morte desse sujeito. Aí não tem uma data específica, mas geralmente é aplicada a regra dos 3. Né? Então, 3 semanas sem alimento, 3 dias sem água e 3 minutos embaixo d'água. Né? A regra dos 3. É claro, pessoal, é uma regra, não se aplica a todos os casos. Tem gente que passa mais tempo debaixo d'água. Tem casos que a pessoa passa mais tempo, né, sem se alimentar, enfim. O corpo humano, ele apresenta aí coisas incríveis, né? Tem pessoas que sobreviveram situações extremas por muito tempo. Você gostou desse vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outros colegas estudantes de direito e não se esqueça de conferir outros vídeos aqui do canal. Eu sou o professor Tadeu Júnior e te espero no próximo vídeo. Até lá. Um abraço.